Convidado. Em França, a sessão desta quinta-feira na Câmara Baixa do Parlamento ficou marcada por um episódio polémico que levou mesmo a que a sessão fosse suspensa, quando Carlos Martins Bilongo, deputado de origem congolesa e angolana, do partido de esquerda radical França Insubmissa, questionava o governo sobre um barco de migrantes retido no Mediterrâneo. Grégoire de Fournas, deputado da extrema-direita, proferiu um comentário racista. Há quem tenha entendido a frase como que ele volte para a África, como estando a referir-se ao deputado. A extrema-direita alega que a frase se referia ao barco de migrantes e que o deputado disse que eles voltem para a África. Pedro Delgado, ativista e fundador da Federação das Associações Cabo-Verdianas em França, começou por dar a sua opinião sobre o assunto. Penso que, como qualquer um dos deputados que estiveram na Assembleia Nacional e quase toda a nação francesa pensa que dirigiu esta conversa de caráter racista ao deputado Carlos Martins, né? E, de facto, é um assunto que é muito delicado no mundo de hoje, na sociedade francesa especificamente, em que cada filho da nação tem o mesmo direito de exercer como deputado e como qualquer outra profissão. Acho que é no fundo mesmo do partido da Front National, é a parte submersa do partido, não é? É o racismo, a xenofobia, sobretudo, que está sempre focalizado na imigração como se é o assunto que destrói o país. Mas, pelo contrário, a imigração tem dado a sua contribuição no país, portanto, a nação francesa tem aproveitado da mão de obra em termos culturais, portanto, isso. Muitas pessoas são amigos dos imigrantes e querem que venham trabalhar, seja os que já estão cá, que trabalham dignamente para ajudar a sua família e a sua própria pessoa. E ajudar o país também. Quer o deputado estivesse a falar do outro deputado, quer estivesse a referir-se aos migrantes, existe aqui alguma diferença substancial? Estamos perante um comentário de base racista em qualquer um dos casos? Os deputados têm de ter palavras de responsabilidade, não é? Não estão no recreio, estão lá para trabalhar e dar diretivas sobre decisões difíceis do país. Então, têm de ter cuidado o que querem dizer. E se conversas do tipo saem da boca do deputado, é porque já tinha pensado e também tem hábito de falar sobre este assunto. E dirigir uma conversa a um deputado está a fazer referência a toda a comunidade, portanto, imigrante, e sobretudo que a frase que ele lançou, voltar para a África. Por que África? Há imigrantes de outros países aqui em França. A cor da pele foi sempre um assunto que pôs sempre problemas no homem que tem este pigmento. Considera, portanto, que este comentário só foi feito porque o deputado em questão era negro? Acho que sim. Se fosse um deputado de outra cor, né? Acho que ia dirigir outra palavra, mas isso, já que já tem o hábito de dirigir estes tipos de reações em relação a uma pessoa da raça negra, então é mais fácil dizer uma palavra enquanto este deputado tomou a palavra. Ao passo que é um deputado que nasceu em França, é filho da nação e está a defender os assuntos do país. Portanto, é um deputado francês, com todos os mesmos direitos como o deputado francês branco, como, portanto, entre aspas, não gosto de utilizar esses termos. A extrema-direita tem vindo a adotar nos últimos meses uma postura mais moderada. Considera que esta imagem mais moderada cai agora por terra com este comentário? Não, isso é totalmente contrário da moderação que estão a procurar, porque isso já demonstrou realmente qual é o fundo deste partido, não é? Mas há outros deputados deste partido também, que pode ser moderado, mas quando houver uma falha no grupo, o grupo inteiro é que paga, não é? Pode ser um espelho daquilo que muitos deles pensam. Na sua ótica, qual seria a sanção mais adequada a aplicar ao deputado de extrema-direita que disse esta frase, este comentário?
Eu, sendo uma pessoa da África e tenho a cor também, sou negra, né? Não vou julgar neste sentido. Eu vou ver isso como uma questão política. Então, é a Assembleia Nacional é que vai decidir qual a sanção que vão aplicar, mas acho que este propósito deve ser condenado. Tem de ter uma repreensão. Ainda relacionado com o tema da migração, o governo francês procura uma solução para fazer face à falta de mão de obra em diversos setores, como é o caso da construção civil. Para conseguir atingir este objetivo, pondera criar uma autorização de residência que será concedida a migrantes que vivam de forma irregular no país ou que para cá queiram vir. Pergunto-lhe se trata de um imperativo moral, uma vez que muitos patrões aproveitam esta mão de obra submissa e, acima de tudo, mão de obra a baixo custo. Isso, para mim, é compartilhado, não é? É uma forma de evitar abusos. Sinceramente, há patrões que abusam da fraqueza das pessoas que não têm o direito de trabalhar e que, por necessidade, eles encontram um patrão que precisa desta mão de obra. E também é bom para as pessoas que trabalham também nessas condições, é bom para eles também, porque já têm possibilidade de pagar as suas despesas ou de sobreviver. Toda a gente ganha nesse sentido e acho que é uma boa decisão, porque é melhor aproveitar as pessoas que já estão no país, legalizar as pessoas, eles vão trabalhar, vão pagar impostos, vão usufruir do seu trabalho, trabalhar com dignidade e ser respeitados, não é? E os patrões também vão aproveitar de uma mão de obra que já está qualificada. Toda a gente vai ganhar nesse sentido. O país vai ganhar também. Existem muitos setores que consideram que este pode ser um incentivo a que mais migrantes irregulares aqui afluam ou permaneçam, muitos deles anos depois de estarem aqui de forma clandestina. Em que medida é que esta flexibilidade não vai ser contraproducente em relação às políticas migratórias? Este é, aliás, um argumento muito usado pela direita e pela extrema-direita. E depois, isso, em princípio, legalizar as pessoas que estão cá para que possam trabalhar e depois é cuidar nas fronteiras e criar parcerias com os outros países para que haja um fluxo de entradas menos considerável. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu também gostaria que bom, isso é a minha opinião pessoal. No mundo, todas as pessoas deveriam ter a liberdade de circular como indica a lei universal, não é? Infelizmente, as pessoas estão sequestradas em certos países sem direito de ir procurar a forma de viver em condições. Não concorda, portanto, com a extrema-direita quando diz que esta medida vai agravar os canais de imigração ilegal? Não concorda com esta Não, postura da não, não, extrema-direita? não concordo. Até penso que isso pode esclarecer algum sistema ilegal da entrada de pessoas. E depois é ser vigilante e criar condições para que as pessoas não entrem de forma irregular. Mas dizer que vai dar mais possibilidades, isso para mim não tem sentido. As palavras de Pedro Delgado, ativista e fundador da Federação das Associações Cabo-Verdianas em França, que nos fez um comentário sobre o episódio polémico na Assembleia Nacional Francesa, em que um deputado de extrema-direita se dirigiu a outro deputado de esquerda radical, de forma racista. O nosso convidado fez ainda uma análise sobre o facto do governo francês pretender criar uma autorização de residência, que será concedida a migrantes que vivam de forma ilegal no país, desde que estes aceitem trabalhar em setores com falta de mão de obra. RFI, as vozes do mundo.